Graça e paz, amados. Eu sou Rita Oliveira e hoje nós vamos aprender na Bíblia o que devemos deixar para as próximas gerações. Ficou interessado? Então não sai daqui porque nós já estamos estudando a Bíblia. Qual o seu legado? Esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em Hebreus, capítulo 2, versículos de 10 a 13. A minha versão é Nova Almeida atualizada. Porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação, e te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Esses versículos nos mostram claramente que Jesus, a partir do que viveu aqui na terra, deixou um legado. E este legado somos nós. A palavra legado vem do latim legatum, que significa deixar algo para alguém, de valor ou não. Um legado pode ser constituído de algo material ou imaterial. Agora observe Lucas 12, 16, 21. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Muitos acham que o maior legado que se pode deixar para a família, para os filhos, são os bens materiais. Mas a Bíblia claramente nos mostra que o maior legado são os bens imateriais deixados para a nossa família e para os nossos filhos. O nosso caráter, a nossa conduta diante de Deus, que pode ser copiada pelos nossos filhos, a ponto de fazê-los acertarem o alvo em Cristo Jesus nas suas vidas. Agora observe Salmo 127, 3, 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Deus deixou uma herança para você, são os seus filhos. E você deve deixar um legado para eles, pois você vai prestar contas do que fez com eles ao longo da sua vida. Se realmente você preparou cada um deles para acertarem o alvo em Cristo Jesus nas suas vidas. Então, muito mais do que riquezas ou bens materiais, você deve deixar seu testemunho de vida aos seus filhos e apresentá-los, seus filhos, sua geração, ao Senhor como seu legado nessa terra e treiná-los para que eles acertem o alvo em Cristo Jesus, alvo esse que foi proposto a eles muito antes deles nascerem, ajudá-los a serem a bênção, o galardão que Deus determinou que eles fossem. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Foi o que Jesus falou em Hebreus 2. O legado de Jesus não foram riquezas ou bens materiais, mas foi deixar testemunhas suas, que continuasse a pregação da palavra de salvação e trouxessem mais filhos a ele. Deus se preocupa, se importa com pessoas, e pessoas estão inseridas em famílias, e famílias possuem filhos que devem ser ensinados por pais e mães. Observe Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Tudo começa na família. Claramente nós vemos que os pais devem estar juntos dos filhos, ensinando-os pelo exemplo. Como você vai dizer para o seu filho não comer aquilo que vai lhe causar obesidade ou alguma outra doença se você mesmo come? Como você quer ensiná-lo a fazer refeições juntos à mesa se você não faz? Ou pior, dá para ele tablet, televisão, celular na hora das refeições, porque você mesmo faz isso. Como você vai dizer para ele ler a Bíblia se você mesmo não lê? Como você vai dizer para ele confiar em Deus se você mesmo não pratica a confiança? Observe o que diz Deuteronômio 6, 1, 2. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos,
temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Aqui vemos o Senhor destacando gerações, você, seus filhos e seus netos, vivendo dias prolongados nessa terra, a partir da obediência ao Senhor. E ainda você tem a responsabilidade de ensinar a sua geração. Observe Deuteronômio 6, 5 a 7. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Qual a preocupação aqui? Ensinar os filhos, falar para eles como é importante servir e amar o Senhor, andando com eles pelo caminho da verdade. Pois a palavra que você diz ao seu filho convence, mas o seu testemunho o arrasta após você. Deus está preocupado com o legado que você vai deixar. E você? Ezequias era um homem temente a Deus. Ele reinou por 29 anos. No primeiro ano do seu reinado, ele mandou restaurar, reparar e purificar o templo e ainda restituiu levitas e sacerdotes a seus devidos ministérios e voltou a celebrar a Páscoa. Ele combateu a idolatria em Judá, proibindo o culto a deuses pagãos. Pela sua obediência, Deus manteve paz no seu reino. E enquanto ele cuidava do templo, ele providenciou a adoração adequada ao Senhor. Ele orou ao Senhor e foi atendido quanto às ameaças do rei da Síria. O Senhor enviou à noite um anjo que matou 185.000 soldados assírios, sem que nenhum soldado de Ezequias lutasse. Observe 2 Reis 18, 5, 7. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, o Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Então a Bíblia nos diz que não houve reis em Judá semelhantes a Ezequias. Ezequias, então, recebe a visita do profeta Isaías, que vai lhe fazer uma grande revelação. Observe 2 Reis 21. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Ezequias não se conformou com essa palavra, orou ao Senhor e foi atendido quanto ao seu clamor. O profeta Isaías volta com a mensagem do Senhor, dizendo que Deus havia lhe acrescentado 15 anos à sua vida. Mas Ezequias não servia ao Senhor a ponto de não haver entre os reis de Judá, antes e depois dele, alguém semelhante a ele. Então por que essa palavra do profeta, ponha em ordem a tua casa? Continuando a leitura de 2 Reis, percebemos que Ezequias mostrou tudo o que ele tinha no palácio para os mensageiros da Babilônia. E observe o que aconteceu depois disso, no capítulo 20, versículos 14 a 19. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram de uma terra distante da Babilônia. Isaías perguntou: O que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Claramente percebemos que Ezequias, apesar de servir o Senhor, quis se mostrar imponente frente a seus adversários. Ele não se mostrou preocupado com as gerações futuras, pois achava que o importante era ter paz e segurança durante o seu reinado. Ele também não educou o seu filho Manassés,
que cometeu várias abominações, levando o povo a cometer idolatria. Depois que Manassés subiu ao trono e fez várias torpezas, ele foi preso, levado com ganchos e correntes para a Babilônia. E ali ele se humilhou e se voltou ao Senhor, o qual teve misericórdia dele, fazendo-o retornar a Jerusalém. O filho de Manassés, Amon, neto de Ezequias, quando subiu ao trono, também fez o que era mal aos olhos do Senhor, levou o povo à corrupção. Seus servos conspiraram contra ele e o mataram. Então, qual foi o legado que Ezequias deixou para seus filhos e netos? Foi fortuna, palácios, bens? Apesar de ter servido ao Senhor, Ezequias não soube educar seu filho Manassés, e esse também não soube educar seu filho Amon. E aí nós vemos 2 gerações de Judá seguidamente sendo levadas a pecar contra o Senhor e sendo massacradas pelos seus inimigos. Ezequias não deu crédito à palavra do profeta Isaías sobre pôr a casa em ordem e levou toda a nação de Judá a não receber o melhor de Deus para eles, como estabelecido em Deuteronômio 6, simplesmente pela falta de sabedoria na educação dos filhos. Quando o profeta Isaías diz que Ezequias iria viver mais 15 anos, esse era o tempo suficiente para educar Manassés, pois a Bíblia diz que ele começou a reinar com 12 anos, logo ele nasceu depois dessa profecia. Só que Ezequias foi egoísta ao pensar que o importante era ter paz durante o reinado dele e não se preocupou se seus filhos fossem levados cativos para a Babilônia. Então você poderia dizer, Ezequias não educou Manassés por ele ser muito pequeno para entender sobre tudo. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, até os 10, 11 anos, você vai ser a referência principal para o seu filho, em tudo que ele quiser saber, tudo que ele ouvir por aí, ele vai perguntar diretamente para você e a sua palavra vai ser considerada como verdade absoluta para ele. Então aproveite essa fase para incutir valores nas mais diferentes áreas, principalmente valores bíblicos, e criar um canal de comunicação afetivo e sólido com seu filho. Dos 10 aos 14, 15 anos, essa porcentagem de influência que você tem sobre o seu filho vai cair pela metade. Ele vai querer agora saber por outros canais de comunicação as informações, pelos colegas da escola, pelas mídias sociais, mas ainda ele vai se reportar a você para validar o que ele ouviu, o que ele soube por outras pessoas. Aproveite esta fase para falar sobre sexualidade com seu filho, pois é nela que ele está sofrendo transformações no corpo e na mente. Não deixe ele saber por terceiros o que ele pode saber por você de maneira correta e biblicamente verdadeira. Então, nessa fase, fortaleça os ensinamentos, os princípios bíblicos que você fez com ele na primeira infância e ainda oriente ele sobre os relacionamentos cristãos e outros temas relacionados nessa fase e fortaleça o seu canal afetivo de comunicação com seu filho. Depois dos 15 anos, as suas chances são de 30% ou menos do seu filho lhe perguntar alguma coisa, pois ele prefere perguntar e ouvir das mídias sociais e dos colegas da escola do que perguntar para você o que você poderia tranquilamente responder. Se você não possui um canal afetivo de comunicação com seu filho nessa fase, canal esse que deveria ter sido criado numa fase bem lá atrás, na infância, dificilmente você vai alcançá-lo agora no final da adolescência. Então, voltando à história de Ezequias, percebemos que ele estava no momento certo para educar Manassés e torná-lo um rei segundo a vontade do Senhor. Mas ele pensou, o importante é o agora. Então, claramente nós vemos que nesse episódio não basta servir o Senhor e cumprir o seu propósito, o chamado no presente. Precisamos deixar um legado de pessoas que também vão cumprir o seu propósito e o seu chamado no futuro. Uma geração de pessoas que vão servir ao Senhor. Então, o que você tem feito sobre a educação dos seus filhos? Você tem educado eles ou tem deixado que as redes sociais o façam? A Organização Mundial de Saúde afirma que intervir na primeira infância nos cuidados básicos da criança, como saúde, nutrição, cuidados, segurança, educação, reduziria significativamente a pobreza e custaria muito menos aos cofres públicos, apenas 50 centavos de dólar por criança ao ano. Os impactos da educação na infância podem ser profundos ao longo da vida do indivíduo. Traumas, fobias e medos adquiridos na primeira infância podem perdurar a vida toda se não tratados eficazmente.
Uma dieta pobre em vitaminas, sais minerais e proteínas, porém rica em açúcares refinados e gorduras, pode impactar negativamente o aprendizado de uma criança e comprometer significativamente seu desenvolvimento. E ainda pode levar ao aparecimento de doenças como diabetes, obesidade e síndrome metabólica. Se uma educação nutricional errada impacta negativamente a saúde do corpo no futuro, uma educação emocional fora dos princípios bíblicos também impacta a saúde da mente. Pesquisas revelam que pessoas que sofrem abusos, maus tratos, violência na infância têm probabilidade muito alta de se tornarem pessoas violentas quando adultas, capazes de espancar seus filhos e cônjuges. Então, nós vemos aqui que se você não tem dedicado tempo à ampla educação do seu filho, você vai deixar um legado semelhante ao de Ezequias, ou seja, uma geração mal educada pelas mídias sociais, que impõe o que comer, o que vestir, como agir. E o pior, impõe à criança e ao adolescente a questão sobre identidade de gênero, sexo livre sem compromisso, culto ao corpo e renúncia à família. A educação do seu filho é um dever único, exclusivo seu. E aqui eu falo para pais e mães. Não são os avós, os tios, os parentes mais próximos, as professoras da escola dominical, as babás ou até o pastor ou quaisquer outras pessoas que podem educá-los nas mais variadas e amplas áreas educacionais. Não, esse dever é único e exclusivo do pai e da mãe, a não ser que esta criança não tenha pai e mãe. E aí o responsável legal tem o dever de educá-lo. Mas em se tratando de uma criança que tenha pai e mãe, este é o dever deles, educar esta criança. Mas você pode dizer, eu não tenho tempo para ficar com meu filho, porque eu trabalho o dia inteiro. Uma coisa é não ter tempo, outra coisa totalmente diferente é a educação do seu filho. Primeiro, você pode se certificar que as pessoas que estão com isso são pessoas idôneas, que têm princípios e valores cristãos. Segundo, mesmo no início ou no final do dia, você pode dedicar tempo para conversar com seu filho. Certifique-se dos programas que ele assiste na TV, na internet, o que lhes é dado na escola, na comunidade, na igreja. Certifique-se das amizades do seu filho. Gaste o tempo que você tem em casa para gerir a educação do seu filho nas amplas áreas. Ore com seu filho ao levantar, ao deitar. Leia a Bíblia ao final do dia. Quando vocês estiverem juntos em casa, façam as refeições à mesa, longe das distrações da TV, da internet. Mude seus hábitos e ensine bons hábitos aos seus filhos. Essas atitudes deixarão marcas positivas na memória emocional dele e farão toda a diferença no futuro. Estabeleça um canal de comunicação seguro e afetivo com seus filhos, pois mesmo depois de grandes, eles saberão que poderão ter nos pais um porto seguro de respostas nas mais diferentes áreas da vida, de acordo com a palavra de Deus. Mas alguns podem dizer, meus filhos já são crescidos, o que posso eu fazer agora? Você pode orar por eles, pedir para que Deus os torne cada dia mais pessoas do bem, pessoas tementes a Deus, bons pais, pessoas que queiram fazer a vontade do Senhor. Lembre-se que você, mesmo eles sendo grandes, você ainda é o pai e a mãe deles, então eles ainda são suas heranças no Senhor. Então eu lhe pergunto, qual é o seu legado? O jovem rico em Lucas 12 achou que o seu legado seriam os seus bens e Ezequias achou que o seu legado seria o que ele tinha no palácio. Mas e você? Os filhos são heranças do Senhor e flechas que precisam acertar o alvo. Molde suas flechas para que eles possam acertar o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus e cumprir o propósito de vida determinados para eles por Jesus. E você possa então chegar diante do Senhor e dizer, como Cristo disse, Senhor, eis-me aqui e os filhos que tu me destes. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.